Olá, prevencionista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube. Eu me chamo Lucas Alexandre, desenvolvo um trabalho nas redes sociais de levar conhecimento prevencionista, difundir, divulgar conhecimentos relatados à segurança do trabalho. Afinal, conteúdos sobre nossa disciplina é algo que nós estamos precisando divulgar bastante no nosso país. Só assim, através da capacitação e da difusão de conhecimento, é que a gente vai ter uma melhora na nossa qualificação profissional. O meu foco, pessoal, está na modernização das normas regulamentadoras. É o processo que eu julgo o momento mais importante da história da SST, desde o início, desde quando se falou em segurança do trabalho no Brasil, o momento mais importante é este agora. Isso porque as normas estão sendo alteradas e dando uma nova roupagem para que a gente acabe com os documentos cartoriais, acabe com aquele PPRA e PCMSO de gaveta para serem apresentados em caso de uma fiscalização e, de fato, promova resultados práticos. Uma norma que deve ser adaptável, afinal, a gente tem um país continental, é preciso trabalhar também com a ideia de que 90% do nosso cenário econômico é formado por micro e pequenas empresas, então a legislação precisa se adaptar a esse tipo de empreendedor que movimenta nossa economia, e a gente está tendo um ponto de inflexão. A verdade é essa. As normas regulamentadoras estão vindo aí para a gente reduzir burocracias, reduzir desperdícios e fazer com que, de fato, elas sejam aplicáveis. E, desde já, quero te falar que vem sendo um processo muito exitoso, fruto da comissão tripartite, que, desde muito tempo, debate as temáticas das NRs. Muitas delas estão sendo apenas carimbadas, só estão recebendo carimbo agora, mas são discussões que já vieram de anos e anos atrás. Bom, mas para a gente entender a atualidade, pessoal, fazer tirar um entendimento sobre o processo atual de modernização, a gente tem que entender a história das NRs. Precisamos extrair as lições do passado, pois, entendido esse processo, como surgiu, como que aconteceu, as variáveis que estavam envolvidas no momento que as normas regulamentadoras foram criadas no Brasil, você vai entender muita coisa sobre a realidade que a gente tem hoje do nosso país. Vamos lá. A primeira reflexão que eu queria falar é que a gente viveu por um momento um crescimento econômico exponencial. Não sei se é do seu conhecimento, mas o Brasil, durante muito tempo, cresceu coisa de 10, 12, 14% ao ano. Isso é algo estrondoso, pessoal. O Brasil é um dos fenômenos mais impressionantes da história do capitalismo. Nós saímos do nada, basicamente do nada, um país agrário, rural ali, para nos tornarmos uma das 10 maiores economias do mundo. Isso em 40, 50 anos, que é um tempo extremamente curto na história da sociedade. E respinga até em vários problemas, né? A gente teve um êxodo rural muito forte, então muitas pessoas vieram para a cidade em busca de trabalho, a gente teve conglomerados urbanos, né? As comunidades aí, um alojando por cima do outro, o próprio trânsito também, que a cidade não estava preparada para receber essa demanda. O fato é que o Brasil teve um crescimento econômico gigantesco. Eu trouxe um gráfico aqui para te mostrar o que eu estou falando, e ali de 1890, observa aqui no início dessa seta, a gente tem uma participação de 0,5% no PIB da economia mundial, e em 1970, a gente já está em quase 3%. E olha, pessoal, no PIB do mundo, que é trilhões de dólares, uma evolução de 0,5% para 3% é muita coisa mesmo. De fato, foi um crescimento impressionante isso que a gente teve na nossa história. Embalado ali também pela ditadura na época de 70, a gente teve ali taxas de 10% ao ano. Observe que em muitos momentos ali o crescimento econômico ele supera a casa dos 10% ao ano na década de 70. Curiosamente, o surgimento das NRs também foi em 1978, né? Foi logo nessa época aí de muito crescimento econômico. Você vai entender exatamente qual foi essa relação daqui a pouco. Mas o fato que eu quero trazer para você é que é o seguinte: nós vimos de um crescimento econômico muito estrondoso, mas ele não estava acontecendo de forma sustentável. Esse é o primeiro mito de uma série de falácias que nós vamos acabar aqui durante essa aula. A primeira delas é o seguinte: desenvolvimento econômico não necessariamente significa melhora da qualidade de vida da população. A história do Brasil é um retrato fiel disso. Não caia nesse erro. Nós precisamos desenvolver a economia, mas isso precisa vir acompanhado de políticas sociais, porque senão esse desenvolvimento econômico não tem serventia. O próprio presidente do Brasil, Emílio Médici, em 1973,
a época ali que a gente teve um crescimento de 14% ao ano, o Médici falava, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Essa frase simboliza a ideia de que desenvolvimento econômico não necessariamente implica em melhores qualidades de vida para a população. O salário mínimo, por exemplo, mesmo com esse absurdo de crescimento aí de 10, 12, 14% ao ano, o salário mínimo nesse mesmo período, ele diminui. Observe, nós temos visto agora, poucos minutos atrás, que era casa de 10, 12, 14% ao ano de crescimento, né, nesse período da ditadura, porém, ao mesmo tempo, o salário mínimo ele diminui pela metade, porque houve uma política de congelamento salarial e os preços não acompanhavam a inflação. A inflação era maior que o reajuste. Então, em termos de poder de compra, isso é didático, não existia real em 1950, é puramente didático isso aqui, mas se você olha para 1960, a gente tem um salário mínimo médio de R$1.000, em 1980 a gente já tem R$600. Foi uma depreciação muito forte que diminuiu o poder de compra da população trabalhadora. Além disso, nesse mesmo período, na década de 70, nós somos campeões mundiais em acidentes do trabalho. Lamentavelmente, nós carregamos o desonroso título de sermos campeões mundiais de acidentes do trabalho naquele momento de profundo crescimento econômico. Era algo, pessoal, que era uma verdadeira carnificina mesmo. Você vai entender através desses números o que representava essa situação. Olha, nós temos 10 milhões de trabalhadores formais para 1,5 milhão de acidentes. 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada e uma taxa de 1,5 milhão de acidentes. Hoje, nós temos mais do triplo de trabalhadores e reduzimos pela metade o número de acidentes. Então, se a 2020 nós já vemos que nós não temos a maturidade de segurança do trabalho, é nítido para mim e para você que está vendo essa aula, que a gente não tem uma cultura prevencionista enraizada no nosso empresariado, e a gente já reclama que muitos acidentes ocorrem no país, imagina como era em 1970, que eram muito menos trabalhadores e o dobro de acidentes. Então, assim, por dia, de fato, era uma taxa, uma carnificina que acontecia aqui no Brasil. De tal forma que o próprio cenário internacional, a comunidade mundial, olhava para o Brasil com desprezo. Mesmo com esse crescimento econômico assustando e evoluindo, tinha algo errado. Essa conta não fechava. E de tal forma que os investidores estrangeiros ameaçaram cortar financiamento caso o Brasil não fizesse alguma coisa. Olha, Brasil, do jeito que está aí, não está dando. Aí a gente até aceita uns acidentes aqui beleza, faz parte, aconteceu, né? A gente sabe que o acidente pode ser evitado, a gente não pode cair nessa ideia de que é normal acontecer acidentes. Não é normal, é comum, mas não é normal. Porém, a comunidade internacional diz, olha, a gente até aceita aqui uns acidentes, mas do jeito que está acontecendo aí, tá uma avacalhação. Aí é carnificina pura que está acontecendo no cenário econômico de vocês e houve uma ameaça de cortar investimentos no país. Aí, quando dói no bolso, aí a história é outra, né? Quando houve essa pressão, o Brasil decide criar as normas regulamentadoras. Então, a primeira informação que você tem que ter dessa aula é que esse processo de surgimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, ele não se deu por livre e espontânea vontade. Não foi um governo preocupado com os colaboradores. Ai, meu Deus, que pessoal oprimido, coitado desse pessoal que está morrendo aos muitos aí, enquanto trabalham, que absurdo isso. Não foi dessa maneira. As normas regulamentadoras surgiram por pressão internacional, porque houve uma ameaça muito forte, o Brasil estava com a imagem muito negativa, porque, como eu falei, o salário também vinha se depreciando, as condições de trabalho eram péssimas, e o pessoal fez, olha, Brasil, desenvolvimento econômico dessa maneira, aí também já é demais. Aí já é apelação. Então, o governo brasileiro publica em 6 meses, pessoal, a Lei 6.514, que altera o capítulo 5 da CLT, que permite ali ao Ministério do Trabalho criar as NRs, ela vem de 77. 6 meses depois, a gente tem a publicação de 28 normas regulamentadoras. Então foi um processo muito rápido, porque o Brasil precisava dar uma resposta para o mundo. Estamos fazendo alguma coisa para tentar melhorar essa situação. Isso explica muito
sobre o descumprimento dos itens de segurança do trabalho que a gente tem hoje. Muito disso é desconhecimento. Não houve um preparo, não houve um cuidado para verificar se aquelas normas de fato eram aplicáveis. O Brasil precisava dar uma resposta para o mundo, que estava melhorando a situação de trabalho dos seus colaboradores, e aí lança, em 6 meses, muito rápido, 28 normas regulamentadoras. O empresariado, de um ano para outro, é obrigado a cumprir todas elas. Então, assim, pessoal, foi um processo que exige um pouco mais de criteriosidade da sua análise. Veja, quando não é espontâneo, né, quando vem forçado, a gente tende a não dar a mesma atenção do que se fosse algo bem estruturado, pensado, estudado, para verificar a eficácia daquelas normas. Porém, mesmo com essa agonia e esse aperreio circulando aí no mundo, a gente não pode negar o êxito que tiveram as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Aproveito até aqui o momento para fazer um agradecimento ao pessoal da Fundacentro que participou da construção dessas normas e que mesmo em um processo de tanta pressão internacional, construíram produzir normas boas. Você, para os números, mostram isso. Não sou eu que estou falando, não. A taxa de acidentes por mil trabalhadores, ela sai de 90 por mil trabalhadores e passa a ser 16 aqui em 2010. Temos um cenário bom? Não. Temos muita coisa para melhorar? Temos. Mas dizer que as NRs são inaplicáveis, burocráticas, arcaicas e irrelevantes, não são. Pelo contrário, a CIT fez até um estudo mostrando que, em média, foram evitados 8 milhões de acidentes. 46 mil mortes foram evitadas caso as NRs não existissem e aquele panorama continuasse no mesmo ritmo. Isso foi uma comparação que eles fizeram. Se o ritmo de mortes e acidentes do trabalho continuasse no momento pré-NR, basicamente a gente teria aí 8 milhões de acidentes e 46 mil mortes a mais do que a gente tem hoje. Então, assim, vamos analisar esse debate com muita calma. Foi um processo rápido, foi um processo que veio por pressão internacional, não teve uma demanda do governo querendo proporcionar de fato uma melhora da qualidade de vida dos trabalhadores, mas foi um processo exitoso. Reduzimos bastante o número de acidentes e doenças. Os problemas dele, a gente elenca. Rapidez, primeiro, segundo, não foi unilateral. A gente comentou aqui agora, então a comissão tripartite, ela só vem em 96. Pessoal, a gente hoje tem um modelo exemplar, vamos até falar melhor sobre ela daqui a pouco, mas a comissão tripartite, ela é de 96. As 28 normas regulamentadoras foram impostas pelo governo, assim, ó, tem que ser desse jeito, sem estudo. Não houve um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Hoje, quem movimenta o Brasil é o seu Zé da barbearia, é o seu João que tem uma padaria, é a Luciana que tem uma loja de roupa, é o Douglas que tem uma loja de relógio. O micro e pequeno empreendedor é quem faz a roda girar da economia. E o Brasil é um país de extensões continentais. Então, um dos principais erros dessa legislação 78 foi de garantir uma uniformidade, pessoal. Nós não podemos tratar o Brasil de tão grande que ele é, com suas particularidades de cada região, nós não podemos tratar da mesma forma. Uma empresa de 10 mil empregados, ela tem uma estrutura que permite ter uma gestão de segurança diferente de uma empresa de 10 empregados. Então, essa padronização de colocar que todo mundo teria que cumprir as mesmas normas, isso foi um erro, de fato, muito forte do processo de modernização, mesmo ele tendo sido exitoso. Eu costumo fazer a brincadeira que as normas regulamentadoras, a legislação que a gente tinha, é basicamente uma seta de proibido virar à esquerda, uma placa de trânsito que ninguém obedece. Eu vou te explicar isso aqui agora, se você for de Recife, vai até entender melhor o que eu estou te falando. Aqui em Recife, nós temos ali na Praça do Derby uma placa de proibido virar à esquerda. E aí, isso é porque tem a placa, mas socialmente aceito, todo mundo vira à esquerda. É um consenso. Se você for turista, talvez até quando vier aqui, é bem provável que pegue a esquerda, porque senão tem que fazer um arrudeio do tamanho do mundo. Aí, em vez de fazer esse arrudeio, socialmente aceito, todo mundo vira, mas é todo mundo mesmo. E ninguém nunca é multado, porque houve uma regra social, por assim dizer, que não vai causar acidente, que pode fazer isso, tá tudo bem. Porém,
amigos e amigas, se algum guarda não for com a sua cara e quiser lhe multar, ele pode lhe multar, concorda? Você não pode chegar para ele, seu guarda, mas está todo mundo fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então não pode chegar para o guarda e dizer, não, mas todo mundo pega, eu peguei também. Não interessa. Se algum dia a fiscalização quiser lhe multar, ela pode fazer isso. E respeitada as devidas proporções, o que acontecia com a legislação prevencionista era basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Tinham muitos, mas muitos itens mesmo, que auditores e empresários entendiam que não eram necessários, que dava para descumprir, por assim falar. Porém, se em algum momento a fiscalização quisesse inculcar com o cara, ele podia, porque do ponto de vista da lei estava errado. Em resumo, insegurança jurídica. E não existe nada pior para o desenvolvimento econômico de um país do que insegurança jurídica. Porque você não tem previsibilidade da sua operação. Você pode vir bem receber uma reclamatória trabalhista e falir. Então, as NRs provocavam insegurança jurídica. Socialmente aceito, tem alguns itens que eram deixados de lado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, do ponto de vista da lei, estava errado. Olha, a NR2, por exemplo, é um caso interessante desse processo de modernização. O que é que dizia? Vamos entender do início, tá? O que é que dizia a NR2? Todo estabelecimento, antes de começar a iniciar suas atividades, ele deve receber a visita do auditor fiscal do trabalho. E a ideia dela é boa, pessoal. Venhamos e convenhamos. A ideia dela é uma ideia prevencionista. O estabelecimento só começa a operar se estiver livre de riscos. Então você garante a prevenção já no projeto, no início. Foi uma boa ideia. Mas é Brasil, meus amigos. Você consegue imaginar como é que seria se, para abrir um estabelecimento hoje no nosso país, todos eles tivessem que receber a visita do auditor? A gente não tem fiscalização para serviços básicos como a própria legislação de segurança do trabalho, trabalho escravo. Imagine para verificar se o estabelecimento tem, pelo amor de Deus, gente. Então essa foi tão largada assim que em 1983 o governo já mudou. O governo já fez, peraí, pessoal, vamos voltar aqui, vamos voltar. O negócio aqui não foi do jeito que a gente queria, negócio, né, no calor do momento, mas não dá para cumprir isso. Imagina no interior lá daqui de Pernambuco, o cara vai abrir o estabelecimento, tem que ir auditor lá. Não tem cabimento. Então, o que acontecia? Como é que o processo funcionava dessa maneira? Né? O auditor ia, tivesse ok, ele emitia o certificado de aprovação das instalações. Não sei se deu para você pegar, mas eu vou repetir caso não tenha dado. Abriu o estabelecimento, o auditor iria até o local, fazia a inspeção, tivesse tudo ok, ele emitia o certificado de aprovação das instalações. Aí o governo viu, meu irmão, certificado de aprovação não dá não, é impossível fazer isso. Ele libera em 1983, 5 anos só depois, 5 anos, ele libera, já deu errado, e ele permite a declaração das instalações. Então, em vez do auditor ter que vir visitar você, você mantém a declaração ali e aquilo já é válido para comprovar que sua empresa está livre de riscos. Eu pergunto a você, quantos estabelecimentos, você talvez conheça alguém que abriu, qualquer que seja estabelecimento, tá? É qualquer um. Ou se é uma barbearia, seja qualquer que seja. Pergunta se ele recebeu o certificado de aprovação das instalações. Já não recebeu, né? Já era. Pergunta se ele tem declaração das instalações. Provavelmente não tem. Beleza, então quem começou agora já não fazia. Aí você pergunta, e aqueles que foram visitados pelos auditores? Pergunta para aqueles supermercado, indústria, que recebeu uma vez a visita do auditor fiscal. Pergunta se ele cobrou a declaração das instalações. É muito raro, pessoal. É muito raro. Era uma coisa que praticamente tinha uma boa ideia, mas na prática não se traduzia em resultado. Então, é um exemplo de que foi um processo apressado, precisava fazer alguma coisa, né, chegar para o mundo e falar, olha, a gente tem uma norma agora
que trabalha com a prevenção. Então, o estabelecimento só vai poder começar a trabalhar com a visita do auditor. É bonito falar isso, mas na prática a história é outra. Então, assim, era um problema também da modernização. Ademais, a comissão tripartite, ela só começa em 96, turma. Se você não sabe o que é a comissão tripartite, hoje o Brasil ele tem um modelo de construção de normas que é elogiado em todo o mundo. A OIT bate palma, meus amigos. A gente tem essa ideia de valorizar o que é do outro, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a construção de normas de segurança no trabalho no Brasil é algo exemplar. Porque você reúne as confederações empresariais, reúne as centrais sindicais e auditores fiscais. Então, governo, empresários. A imagem está aqui, empresários e empregadores, eu percebi agora, mas é empresários e empregados, tá, turma? É governo, empresários e empregados, trabalhadores. Aconteceu um erro aí, vocês me perdoam. Mas então, você reúne esses três entes e constrói a norma com eles. Então, todo mundo participa. Não tem ideia de quando a norma for publicada, caramba, que norma ruim, é muito ruim para o trabalhador. Você participou do processo. O empresário não pode dizer, norma é muito inaplicável, que norma absurda, como é que o governo exige isso? Você participou. As confederações empresariais estiveram envolvidas lá. E essa comissão, ela só surge em 96. E o que eu quero colocar para você é que a mentalidade e a forma de construção das normas a partir de 96 é totalmente diferente das normas que foram elaboradas em 78. Porque é tripartite, turma. Então, só por aí, você já percebe que depois de 96 a gente teve um avanço em normatização, porque, no final das contas, ninguém está satisfeito, tá, turma? No final das contas, ninguém gosta. Mas é bom, né? Porque se ninguém gosta, agradou a todo mundo. Não tem como só o empresário ficar feliz, só o empregado ficar feliz. É algo consensual, cada um com suas visões, com suas crenças, com suas ideologias. Vamos sentar na mesa para conversar. Muitas delas acaloradas, né? Como sempre, faz parte do processo, mas tudo bem. Então, voltemos aqui. O pessoal que elaborou a norma depois de 96, eles tinham uma mentalidade diferente de 78. Então, muitas vezes, tem palavras diferentes. Do ponto de vista legal, isso é muito ruim para uma norma. Ela tem que ter quanto mais palavras iguais, que querem dizer o mesmo sentido, por assim dizer, melhor. E, pô, se tiver, a palavra quer dizer a mesma coisa, mas se for com palavras diferentes, ela pode dar margem para dubiedade, para duplas interpretações. Então, a gente tinha itens repetidos. De fato, era uma desarmonia no contexto normativo, porque a modernização, da forma como deve ocorrer de fato, que é da maneira tripartite, ela ocorre em 96. E 78, as 20 primeiras normas não tinham sido assim. As 28 primeiras normas, né? Então, beleza, você já entendeu essa ideia de que a gente veio de uma modernização, de uma criação de normas regulamentadoras. Primeiro, um processo rápido, unilateral, sem estudo técnico e através de forte pressão internacional. Entendido esses desdobramentos, em 2019, a gente tem um anúncio da modernização das normas regulamentadoras. E aí você percebe até estava toda a comitiva do governo, o pessoal da linha de frente mesmo, aqueles os mais importantes. Perceba aí o chefe do executivo, o próprio Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni, o Rogério Marinho. E você, só por essa imagem, você percebe até a relevância do tema, pessoal. As normas regulamentadoras são muito importantes para o Brasil. Não foi um secretário qualquer que anunciou isso aí, não. Foi a própria comitiva do governo. Porque elas impactam diretamente na nossa economia. E o que nós temos agora é a oportunidade de ter um desenvolvimento econômico harmônico, totalmente diferente daquilo que a gente teve anteriormente. Obra do governo atual? Não. É muito bom deixar claro isso, porque esse debate é muito enevoado. Está um marasmo, está uma complicação falar sobre segurança no trabalho do Brasil, porque ou você é de direita ou você é de esquerda. Ou é bolsominion, ou é petista, né? Ou é pão com mortadela, enfim, como você queira chamar.
O fato é que a gente vê muito debate ideológico, com frases infladas dos dois lados, e pouca racionalidade técnica sobre o que está acontecendo aqui de fato. Isso não é obra do governo atual. As normas estão sendo boas porque muitas delas já haviam sido discutidas há muito tempo. A NR24, por exemplo, é um exemplo de norma. Ela reduz burocracia, reduz custos sem tirar um direito do trabalhador. A gente tinha o dimensionamento pelo total de empregados, então o turno da madrugada, por exemplo, ficava com o banheiro à vontade. Não tem necessidade disso, pessoal, não tem, porque a gente vai entender melhor isso na próxima aula. Mas só para você entender um pouco a ideia, né, a norma dimensionava pelo total de empregados. E aí dava, por exemplo, 20 banheiros. Aí 20 banheiros para o turno da madrugada na empresa, ficava 10 banheiros aí à vontade. Custo de manutenção, custo de mão de obra, matéria-prima. Agora, a norma dimensiona pelo maior turno. Qual o turno que tem mais empregados? É de manhã. Pronto, dimensiona por ele. Porque se atender de manhã, que tem muita gente, atende de noite, que tem pouca. Mas nós vamos entender isso na próxima aula. O fato é que as normas estão sendo muito boas, porque havia um trabalho da comissão tripartite de muitos anos atrás debatendo sobre isso. O governo só fez assinar, passar a caneta no papel, beleza? Mas é um debate nevoado. Governo e trabalhadores, os dois têm culpa. Não vamos ficar aqui colocando culpa porque é radicalismo. Todo mundo tem culpa, pessoal. Pouquíssimas pessoas hoje sabem falar o que está acontecendo com a segurança do trabalho. De um lado, a gente tem terrorismo. O próprio governo, quando vai anunciar a modernização, que a gente sabia que era necessário, mas o governo anuncia dizendo que vai reduzir 90%. Aí me ajude, meus amigos, me ajude. É notório, eu acabei de passar o tempo todo aqui falando, as normas tinham muita coisa para melhorar. Eram desarmônicas, tinha muita burocracia, tinha coisa que não era aplicável, tinha um N problemas. Mas 90%? É um negócio que beira o absurdo, é fantasioso isso. Então, né, nesse momento aí, gerou toda uma pressão popular, as redes sociais também, o pessoal se movimentou muito, porque, de fato, 90% era algo irracional, né, de quem não tem, de fato, conhecimento sobre a importância dessa legislação. Mas prejudica o debate, concorda? Prejudica o debate. Começa a discussão aí de, cara, seu presidente faz isso, o seu fez aquilo, e prejudica. Como se já não bastasse, aí o governo, isso foi antes da modernização, né? Quando é depois, ele anuncia que vai economizar 25 bilhões para a nova NR1. Turma, o governo anunciou que vai economizar 25 bilhões. Aí eu me impressionei com esse número. Tá cadana. É o quê? 25 bilhões, turma. A gente nem tem uma legislação de segurança pública, nem um investimento de segurança do trabalho. Se juntar tudo, não dá 25 bilhões no nosso Brasil. Como é que vai economizar 25? Aí eu fui investigar isso aí. E sabe qual foi a ideia do raciocínio? Inclusive, esse material é uma nota informativa, tá? Nota informativa NR1, lá no site do Ministério da Economia. Não sou eu que estou inventando. Nada que eu estou falando aqui é inventado. Depois, inclusive, quem quiser se conectar comigo no Instagram, eu te passo todo esse material, te passo a bibliografia, enfim, né? @LucasAlexandreP, sinta-se muito à vontade para se juntar a esse debate. Aí eu fui pesquisar, eu falei, não, cara, o cara não pode pegar isso aí e dizer, não, vai ser 25 bilhões, né? Então vamos imaginar, ô fulano, tu acha que a gente vai economizar quanto? 20? Tá. E tu, 30? Nenhum nem outro. Eu acho que é 25, né? Eu acho que é... Não pode ser assim, né, turma? Não pode. Aí eu fui investigar isso aí. Como é que foi esse cálculo? Sabe como é que foi? Eles pegaram todas as empresas de comércio, por exemplo, todas as empresas de comércio do país e multiplicaram pelo valor que elas pagariam pelo PPR e PCMSO. Então vamos lá. Pegou todas as empresas do país e pegou o valor do PPRA e do PCMSO do Sebrae de Santa Catarina. Se não me engano, é de Santa Catarina. Então, o Sebrae de Santa Catarina, ele cobra lá R$ 1.500 pelo pacote PPRA e PCMSO. Se nós temos 16 mil empresas pagando 1.500 para PPRA,
Entendeu a lógica? Aí eu pergunto a você. Veja como é um cálculo totalmente interplanetário, né? Porque quem faz um cálculo desse não mora na Terra, não mora no Brasil. Pelo menos no Brasil não mora. Se for em outro país pode ser, mas no Brasil não mora. Primeiro, nem todas as empresas têm PPR e PCMSO. Já começa por aí. E economia é quando deixa de gastar. Economia é se deixa de gastar. Ponto. Então já não havia esse gasto. Verdade seja dita. Nem todas as empresas tinham PPR e PCMSO. Ponto 2. Meus amigos, vocês sabem a prostituição que rola com os documentos de segurança do trabalho? PPRA de R$ 200 na internet. Outro dia eu até falei lá no Instagram. Tem documento da internet que você compra R$ 200. É só colocar o CNPJ, sai pronto. Tem documento de 300 que ninguém paga R$ 1.500 não, cara. São pouquíssimas empresas, pouquíssimas. Não vou dizer ninguém, né, para não generalizar, mas enfim. Então, assim, esses números, turma, eles entenderam. Dá um negócio que prejudica o debate. Vamos tratar informação técnica, racional, sobre o que acontece de fato. Aí o governo tem a parcela de contribuição dele para esse terrorismo e para esse debate ficar cada vez mais enevoado. Com muita ideologia e pouca ação técnica, pouco estudo técnico. Mas beleza, o governo tem culpa dele, mas nós também temos a nossa. Eu e você, nós temos. Enquanto categoria, nós temos muita responsabilidade. E nós temos que arrumar primeiro a roupa suja em casa. Lavando a roupa suja em casa, a gente pode reclamar do governo. Não fica terceirizando, porque é muito bom, né? Falar do governo é sempre muito gostoso. Porque o governo, o cara não tá nem te ouvindo mesmo, aí é muito bom reclamar. A gente não, né? O governo é muito ruim, a gente sabe que é ruim mesmo, aí fica todo mundo, governo, governo, governo. Mas ninguém muda. Ninguém faz sua parte. Olha, nós precisamos parar urgentemente de falar que somos o 4º país no ranking mundial da ciência do trabalho. Está proibido falar isso, turma. Se você chegou até aqui nessa live, por favor, pare de falar isso. Porque está errado? Não. Não é que está errado. De fato, né, em termos de proporções absolutas, o Brasil é o 4º país em ciência do trabalho. Mas isso é um erro estatístico amador. Porque o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Então, seguramente, ele vai ter mais acidentes que um país de 10 milhões de habitantes, de 15 milhões. A gente não pode trabalhar com números absolutos, sob nenhuma hipótese. É enviesado essa estatística. Então, veja, eu não estou dizendo que as coisas estão boas. Pelo contrário, eu acabei de falar, nós temos que amadurecer e muito a cultura prevencionista do nosso país. Porém, quando você tenta maximizar isso aí, você perde força no seu argumento. Porque você está comparando uma China de 1 bilhão de habitantes com o Brasil de 210. Quando você faz essa colocação, você está comparando o Brasil de 210 milhões de habitantes com o Uruguai, que tem 5 milhões. E é lógico que o Brasil vai ter mais acidentes que o Uruguai. Então, parem de falar que o Brasil é o 4º país no ranking mundial do trabalho. Isso não é de tudo mentira, mas é enviesado. E é errado mesmo, né? Olhando bem direitinho, é errado falar isso. Não tem cabimento. Você entendeu o que eu quis falar? Entendeu, turma? Aí, beleza. Além disso, esse é um primeiro ponto. Além disso, como se já não bastasse, a gente teve aí a revogação, entre muitas aspas, das alterações nas NRs. Não sei se você aqui, prevencionista, você acompanhou esse momento aí. Mas, rapaz, foi um negócio nas redes sociais. Facebook, WhatsApp, porque isso viralizou. Justiça revoga alterações nas NRs. Alguns vangloriando como se isso fosse bom.
Pior que isso demonstra um nível de desconhecimento absurdo que alguns estavam comemorando. E qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre esse processo sabe que as normas estão sendo boas. O processo está sendo bom, pessoal. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas está sendo bom. Está sendo ideal? Não. O que fizeram com o trabalhador de cana aqui no interior de Pernambuco, o cara que extrai a folha da carnaúba ali em Natal, foi absurdo. Num país de dimensões continentais, você não pode padronizar, fazer o mesmo julgamento para um trabalhador que fica aqui a 40 graus Celsius. Você nunca veio no Nordeste, tem belíssimas praias, recomendo fortemente que venha. Amo o Nordeste. O clima da praia é uma coisa espetacular, né? A energia que ela traz, só o Nordeste tem. E junto com esse calor, agora para trabalhar medir é outra coisa, né? Uma coisa é você estar na praia para curtir o clima, outra coisa é o mesmo sol para trabalhar. Então a gente não pode tratar da mesma maneira o cara que trabalha a 40 graus Celsius aqui em Pernambuco e o cara que trabalha a 20 lá no sul, turma. Isso foi absurdo. A norma não incluiu o trabalhador estatutário. Nós vamos entrar nos detalhes na próxima aula, mas enfim, ideal não está sendo. Ideal não está sendo. Mas melhor que antes tá. A NR1 saiu de 3 para 11 páginas. Obrigou a ter certificado. Ou ter assinatura no certificado. Porque antes eu podia pegar um pente aqui, tá aqui, certifico que o colaborador foi treinado em NR35 e pronto. Isso tinha validade, sem ter a assinatura do colaborador para comprovar que ele de fato foi treinado. São esses detalhes aí que estão acontecendo e que a gente precisa informar. Entendeu? Se junta lá a gente lá no debate, @LucasAlexandreP, participa desse processo. É o momento mais importante, a gente tem que entender o que está acontecendo, turma. Mas voltemos aqui, né? Voltemos. Aí teve essa fake news da justiça revoga. Isso não existiu em nenhum momento. E eu fiquei extremamente chateado. Porque a NR foi dominar, a internet foi dominada por isso, turma. A justiça revoga alterações. E o pior, site de sindicatos que se dizem defender os trabalhadores. Me ajude, pessoal. Me ajuda. Aí complica muito o debate. E não para não, tem mais. Tem site de bombeiro também falando isso. Facebook, WhatsApp, foi uma infestação de fake news. Entenda, do ponto de vista da indústria, é interessante a fake news, gera tráfego para o site, ela vende. O problema todo, né, é quem consome. Quem produz tem problema? Tem, não vou negar isso, né? Tanto é que quem se conecta aqui comigo no Instagram sabe muito bem disso. Quando aconteceu este fato, eu mandei, o sindicato que iniciou essa postagem, né, que iniciou, o primeiro que fez a postagem, eles são atuantes do Instagram, marquei o @ lá e falei, olha, eu exijo uma retratação oficial. É inadmissível que uma categoria que se preze defender os trabalhadores propague uma fake news dessa maneira. Isso compromete tudo, complica o debate, turma. E eu marquei lá, não obtive resposta, né? Quem se conecta aqui, quem estiver vendo essa aula aqui e já se conecta comigo no Instagram sabe qual foi o sindicato. Mas eu disse, tem que dar uma resposta, pessoal. É absurdo o que vocês fizeram. Aí coloca, né, a manchete, gera muito tráfego, muitas pessoas começaram a acessar a notícia. É interessante, do ponto de vista da indústria, fazer notícias assim. Aí você junta com a população desinformada, que não sabe o que está acontecendo nas NRs, fica só vendo, recebendo notícia, gosta, né, alguns até gostam de ver o circo pegar fogo. A gente tem isso aí, cheio de site da internet falando que as NRs tinham sido revogadas. Quando eu recebi essa informação, entrei em contato até com o pessoal do Modernização, que é o curso que eu tenho. A gente entrou, né, a gente comentou, o pessoal sabia, olha, não pode ser verdade. Isso foi uma ação civil pública, tá aí o número para você observar, caso queira ler depois, onde o Ministério Público do Trabalho questiona os prazos em que as normas estavam sendo alteradas. Porque, de fato, foi um calendário muito apertado, teve audiência pública aí em NR7, 9 e 17 no mesmo dia. Então, assim, 3 normas complexas, né? 7, 9 e a 17 de ergonomia.
de fato foi um processo muito apertado, e não estava sendo cumprido os requisitos da portaria 1224, pessoal. A portaria 1224 é a portaria que determina como a norma deve ser criada. Recomendo até a leitura, tá, turma? Você está vendo essa live aqui, depois coloca aí portaria 1224. Ela diz que tem que ter consulta pública, tem que ter estudo, análise de impacto regulatório para verificar o impacto daquela legislação, enfim, se vale a pena mudar ou não mudar. Enfim, tem uma série de procedimentos e que não estavam sendo de fato seguidos. Aí o Ministério Público do Trabalho, o juiz lá, determinou que a partir de agora, a partir daquele momento, nenhuma ANR poderia ser publicada sob pena de multa de R$500 mil. A partir de agora. Mas em nenhum momento ele fala em revogar a ANR, turma. Qualquer pessoa que viu a notícia e foi ler, de fato, a ação civil pública, teria enxergado isso. Mas como não é costume da gente, né, a gente pega a notícia e compartilha, teve essa fake news aí. O que é que eu quero dizer com isso? Temos culpa no cartório. Temos culpa no cartório. Contribuímos para que esse debate seja muito inflado por ideologias e pouca racionalidade técnica. É o que acontece. Basicamente, fica aí o empregador dizendo que está vendo 6, o empregado dizendo que está vendo 9. Os dois estão certos, de fato, os dois estão certos, mas ninguém enxerga o ponto de vista do outro. O empresário tem razão em querer modernizar as normas. Eram burocráticas, podem ser melhor elaboradas, podem ser mais adaptáveis. O empresário tem razão. Como também o trabalhador também tem a razão dele. A gente também não pode fazer de qualquer jeito, porque a gente tem um país que tem uma história de escravocrata, dos últimos países a acabar com a escravidão no país. Há pouco tempo atrás a gente foi campeão mundial em acesso do trabalho. A gente tem uma carnificina. Então a gente também não pode mexer de qualquer maneira. Os dois estão certos. Mas esse calor, né, que fica um tentando maximizar o argumento do outro, isso prejudica o debate. E o que eu proponho com vocês, eu estou tentando colocar aqui pra gente, é colocar uma lente, pessoal. Pegar o óculos aqui, ó, e esquecer ideologia, partido A, partido B, esquece isso. Vamos ter um debate técnico, racional, estruturado, sobre fatos, sobre o que está acontecendo na prática. Sem tocar em ideologias e vieses políticos. Está muito embaçado lá na frente, a gente não está conseguindo ver nada. O governo faz a parte dele para complicar o debate, a categoria faz a parte dela para colocar neva no debate. Fica tudo muito embaçado. Mas eu te convido a você que está assistindo esse vídeo, junto comigo, vamos colocar um óculos aqui, entender o que está acontecendo? Esse será o tema da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, @lucasalexandrep, será uma honra tê-lo junto a esse debate. E atentem-se ao momento mais importante da história da segurança do trabalho no Brasil. Até já!